Olá, iniciamos mais um podcast do Jornal Diário de Caratinga e hoje com a presença de Cíntia Matos de Mesquita, veio diretamente de Reduto. Só dar uma colada aqui, gente, ela é presidente da Associação das Mulheres da Cafeicultura da região das Matas de Minas e Caparaó e também uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro. Gente, muito obrigado por ter conosco. Temos também aqui já habituê, Thomas Júnior, lá do Diário de Manhuaçu. Obrigado, Thomas, novamente. Muito bom dia, Celta. É um prazer estar com vocês aqui. Vamos lá, Cíntia. Uma coisa que a gente estava conversando aqui antes, até dar uma volta para chegar na sua observação. Eu me recordo, Thomas, até lá uma vez em Manhuaçu, Zé Hamilton Ribeiro, do Globo Repórter, foi lá. E conversando com ele, ele disse que o grande sucesso do Globo Rural, melhor dizendo, não era mostrar as questões agrotécnicas, e sim focar quem estava lá produzindo, focar as pessoas. Parece também que esse é um dos seus objetivos. Não falar produziu tanto até a propriedade, e sim mostrar quem está ali produzindo, dar visibilidade, dar voz para essas pessoas. Isso mesmo. É um prazer. Muito obrigada, tá? Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. É um prazer estar aqui. Então, é exatamente isso. Nós estamos na região das Matas de Minas e Caparaó, que é uma região realmente de produção de cafés artesanal, né? O artesanal é de pessoas ali cuidando. E café é um alimento, né? Então a gente tem que realmente mostrar essas pessoas, né, que estão ali na produção de um café de qualidade, que estão com a sua família, porque a região também é formada por agricultura familiar, cafeicultura familiar. Então é necessário mostrar todo esse trabalho que não é fácil. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho gostoso, porque o café é um convite realmente para a cozinha, para um bate-papo, né? Dá um resultado bacana de coletividade, de pessoas. Faz parte da hospitalidade mineira o café. Exatamente, né? Todo mineiro já convida para um cafezinho, né, na cozinha, isso é importante. Então, o nosso papel é realmente mostrar essas pessoas, a família, como é produzido, né, a qualidade que está saindo dali, né, toda a responsabilidade que essas pessoas têm, tanto social, ambiental e econômica, né? Então, uma responsabilidade de mostrar uma região através de uma produção tão importante, não só para a região, mas para o Brasil inteiro e para o mundo, né? Hoje a gente toma água, mas junto com a água vem sempre um cafezinho. Então, é uma bebida muito importante para o mundo. E é realmente produzido por mãos que nos contam muitas histórias. Então, esse é o nosso papel. E lá vocês focam mais em mostrar essas pessoas. Seria tipicamente a agricultura familiar ou o papel da mulher na cafeicultura? É o papel da mulher na cafeicultura e é o papel que desenvolve também a cafeicultura com as pessoas. Esse é o nosso caminho, né? Onde tem café, a gente está mostrando, mas onde tem mulher, a gente está mostrando e contando história. Então, eu venho de uma história não de produtora de café, por exemplo. Eu venho de uma história de família de trabalhadores rurais. Trabalhadoras e trabalhadores rurais. Eu cresci dentro de um viveiro de café. Minha mãe era funcionária de um viveiro de café lá na minha cidade, em Reduto. Então, eu cresci ali dentro daquele viveiro. Então, eu venho com essas histórias. Então, quando a gente fala em café, tem vários setores. Não é só a produção. Então, você tem a viveirista, você tem a trabalhadora rural que está ali colhendo, né? Você tem aquela que prepara vários métodos de café também, né? Para mostrar todos os sabores, né, que tem os nossos cafés. Então, a gente foca realmente nisso, né? Nesse trabalho de mostrar a cafeicultura, como é toda essa história, todo esse envolvimento, e mostrar a importância da mulher nesse detalhe, porque a mulher realmente faz, na produção, por exemplo, um pós-colheita muito detalhado, sabe que tem que ter uma limpeza, sabe que tem que ter uma organização, né? A mulher, ela é diferente, né? Não estou falando mal dos homens, sim. Por favor, mas a mulher, ela é diferente na apresentação. Quando a gente convida a mulher para alguma coisa, ela apresenta a família, né? Ela leva o filho, ela leva o meieiro, ela leva um amigo que está ali do lado também para participar, né, de toda essa transformação que a cafeicultura vem. Então, assim, o papel da mulher é muito importante, porque a mulher, ela realmente é família, ela é protetora familiar. Então, ela acaba envolvendo realmente a família no negócio aí. E você falou a questão do pós-colheita, a colheita. A mulher seria mais zelosa, mais cuidadosa nesses aspectos?
mais detalhista, já é comprovado isso, tá? Então, sim. quando a gente fala em pós-colheita, tem gente que acha que é aquele momento ali da venda, também engloba, mas é o momento que sai o café lá da lavoura e vai para um terreiro, seja ele de pedra, seja ele simples com uma lona, seja ele de terreiro suspenso, né? Então tem todo aquele detalhe de limpeza, né? Porque um terreiro precisa de estar limpo para receber o café, né? Como eu disse no início, café é um alimento, ele tem que estar num ambiente limpo. Então o terreiro tem que estar limpo. Você vai para o secador, tem o detalhe também, né, de toda a rastreabilidade daquele processo. O secador tem que estar muito bem organizado. Vai para um terreiro suspenso, tem gente que separa os grãos verdes dos grãos maduros num terreiro suspenso. Então a mulher, ela tem aquele detalhezinho, aquela paciência de estar ali, né, manuseando, né, fazendo todo aquele manejo para realmente dar um resultado de bebida, né, lá na taça de excelência. Então, esses detalhes aí que as mulheres têm, né, quer dizer, esse perfil que a mulher tem de ver os detalhes para o café é muito importante. Sim. Bom, José Horta, mais uma vez, muito bom dia a você. Quero também saudar a Cíntia, muito bom dia, Cíntia. Bom dia. Ô, Cíntia, aproveitando hoje aqui essa entrevista, quero saudar a todos aí de Caratinga, o pessoal de Manhuaçu, todos que nos acompanham. Uma felicidade enorme estar na sequência desse trabalho tão interessante, o Diário Cast. José Horta, nós temos aqui hoje como entrevistada a Cíntia Matos, que é da cidade de Reduto, muito próxima a Manhuaçu, e que é conhecida nacionalmente, foi até tema de entrevista pela Globo, e talvez isso tenha impulsionado ainda mais essa fama, como capital dos canários. Né? Reduto é a cidade capital dos canários. E temos aqui hoje uma mulher que, me desculpe o trocadilho, uma mulher que voa na cafeicultura e voa no trabalho social, José Horta. Sim. Cíntia Matos, nesse contexto, você disse aí que vem de uma família que é da agricultura familiar, trabalhadores rurais, e você chegou recentemente a ocupar a presidência da IWCA, que é a Aliança Internacional das Mulheres no Café, uma instituição reconhecida mundialmente e que tem uma expressão muito forte na cafeicultura, principalmente pela valorização da mulher nesse setor. Como é que foi para você, Cíntia, essa aproximação, esse gosto? Quando foi que você decidiu, do seu meio que você vivia ali, na cafeicultura, vendo ali os viveiros, o pé de café, a produção do café em si, quando foi que você decidiu ingressar nesse caminho de buscar um trabalho social, políticas públicas para a mulher na cafeicultura? Como é que foi esse trajeto? Eu acho que foi desde nova, desde sempre eu participei, eu estudei em escola agrícola, então eu participava de cooperativas escolares. Então isso já me impulsionou para o cooperativismo. Eu sou muito ligada aos 7 princípios cooperativistas e o 7º princípio para mim é muito interessante, que é o interesse pela comunidade. E além disso, mais forte ainda, foi ver que as mulheres sempre faziam muita coisa bacana, elas sempre estavam assim à frente da cafeicultura, né? Na prática, mas na teoria não é assim, né? Na hora de dar realmente a visibilidade, nos destaques de... Agora não, agora a gente tem aí os amigos que nos valorizam, né, no jornalismo, estão sempre junto com a gente, mas assim, na hora de dar destaque na visibilidade, era sempre somente os homens que apareciam. E o negócio não é que a gente quer aparecer na frente dos homens, o negócio é que a gente quer ir junto e levar a família, né? Então, esse sofrimento das mulheres no café, né, tanto como trabalhadora rural e como cafeicultora, né, de não ter voz, isso me incomodava demais da conta. Sempre me incomodou. E eu tive o ensinamento, a minha mãe, ela faleceu tem 2 anos. E ela foi uma das pessoas que mais me ensinou o voluntariado. Porque a minha mãe acordava cedo e ia para a fila do SUS, para pessoas que não podiam estar lá. Pessoas mais velhas, ela sempre estava participando de alguma coisa na escola com a gente. As coisas de bairro, né? E trabalhando também no viveiro, ou trabalhando como doméstica na casa das pessoas. Então, isso me impulsionou demais. A falta de visibilidade eu via desde a adolescência, desde os 12 anos que eu ficava ali no meio ali do viveiro, aquelas coisas assim, e me impulsionava, né? Eu ficava, gente, mas esse negócio tá errado. E isso foi crescendo. Aí eu fui participando de comunidades da igreja, que é muito importante. Comecei a participar de cooperativas, de associações ali como
um trabalho, né, mesmo. E aí eu fui vendo, gente, cadê a mulher aqui? Tá dificultoso, né? E aí foi começando... Esse setor sempre foi um clube do bolinha, né, digamos assim. Exato. Aí começou a aparecer essas organizações, como o Thomas acabou de falar, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café, que foi dando mais essa impulsionada para a gente, porque é uma aliança internacional, ligada à cafeicultura e a todos os setores, né? Foi dando mais essa coragem pra gente, porque a gente não vai sozinho. Primeiro foi minha mãe, que começou a me dar coragem, me deu essa liberdade. Na época que as meninas não tinham tanta liberdade de escolha e de falar, ela me deu com todo respeito. Depois eu comecei a ver as cooperativas, né? Eu comecei a entender sobre cooperativas onde ninguém nem sabia o que era o cooperativismo ainda, e o associativismo. E depois eu comecei a participar de movimentos como essa associação Aliança, Associação de Cafeicultores, essas coisas, que começou também a me dar voz e dar voz para outras mulheres, né? Então tudo começou aí. Eu comecei a ver que não dava realmente visibilidade, comecei a entender que tinham outras mulheres também pensando da mesma forma que eu. Aí eu comecei a grudar nesse povo, a aprender mais, né? E alavancar esse trabalho. Falei assim, não, vem cá, ué, poxa vida, você tem tanto a oferecer. O prêmio, por exemplo, um prêmio de qualidade. Sim. Quando apresentava, né, essa propriedade foi o primeiro lugar, né, no café de qualidade. Subia somente o homem no palco para receber o troféu. E eu comecei a cutucar nas mulheres do lado. Todo mundo tinha trabalhado. Todo mundo tinha da família toda, né? Exato. E eu comecei a cutucar nas mulheres, assim, pega na mão do marido e vai. Pega na mão do marido e vai. E começaram a ir. E foi exatamente dessa forma. Não estou falando assim, piada, não. Eu cutucava, eu chegava perto, olha, vocês ficaram em primeiro lugar, pega na mão do marido e vai. Tem que ler um trabalho de toda a família, não foi só do homem, né? Exatamente. E aí eu ia, como diz o mineiro ou brasileiro, não sei, comendo pelas beiradas. Para poder realmente hoje, né, eu ter voz junto com a minha turma. Porque não sou eu represento uma turma e junto comigo tem muitas mulheres que nem eu que têm voz, que pode estar sentada aqui falando também, né? Contando essas histórias. Então, a sua pergunta é a seguinte, é o incômodo que eu sentia de ver, né? É até ruim a gente falar, né? Que é a minoria, para mim não é a minoria, né? É o incômodo que a gente via, que eu via de ver essas mulheres quietinhas lá e fazendo um trabalho excepcional. Então aí já está no sangue, né? Não conseguia ficar calada. E aí eu ia, procurando um jeito. Sim. E hoje, analisando o meio rural, fala-se muito em questão de direitos trabalhistas, essa situação toda. Claro, tem lugar que a própria família trabalha. Mas a vivência que você tem, a pessoa que trabalha no campo sabe de seus direitos? Nós estamos num foco de uma agenda, o Brasil também participa, né? Eu acho que todo mundo, se não tem, deveria ter esse conhecimento. Nós estamos num foco aí com a ONU, né? Com a Organização das Nações Unidas, que é a Agenda 2030. E ali a gente tem 17 objetivos para cumprir. E um dos objetivos é os direitos humanos. E os direitos humanos, ele engloba todo o processo social também da coisa, né? Trabalhista, essas coisas assim. Não tenho conhecimentos a fundo, mas a gente sabe que os trabalhadores rurais, não os pequenos proprietários, os trabalhadores rurais que saem da sua casa e vai para uma propriedade, né? Eles ainda não sabem o real direito que eles têm. Isso é claro. E é uma das lutas, né? Dos direitos humanos de realmente dar valor, né, ao trabalho que o ser humano, né, e dar dignidade, né, tá lá escrito, sim, né, constitucional, dar dignidade às pessoas. Então, não tem. Tanto a gente vê, não só na cafeicultura, como outros produtos agrícolas no Brasil, né, o trabalhador não sabe, e é interessante que as fazendas que contratam, né, sejam muito claras em relação a esse respeito com o trabalhador, né? Mas a gente está correndo aí, né, para poder, não é brigar, mas é realmente ensinar, né, que as duas mãos têm que andar bem. Se você tem um bom trabalhador dentro da propriedade, você tem um bom produto e uma boa propriedade. Sim. Né? Então, a gente está também dentro dessa Agenda 2030,
né, com profissionais que realmente entendem de todos os direitos trabalhistas, né, e com pessoas que realmente entendem levar esse movimento social também para os trabalhadores da cafeicultura, que é o nosso foco. Nós temos trabalhadoras mulheres, né, que vão lá colher o café, elas têm que entender dos seus direitos. Sim. Agora, Cíntia, tema principal aqui da entrevista hoje foi abordado no início. O Zé Horta falava sobre a sua atenção com o ser humano, a trabalhadora rural, o trabalhador rural. Observa-se que em todo encontro, todo evento que você está presente, você sempre manda uma mensagem diretamente para aquela mulher que está participando, especialmente a mulher rural, para ela se sentir protagonista naquilo que ela está fazendo. É a personagem principal daquilo que ela está fazendo. Seja no sítio, seja em casa, seja na política, seja qualquer ambiente em que ela esteja, que ela se apresente como pessoa protagonista, como uma pessoa ali de direito, seria uma pessoa que está à frente, que pode realizar as coisas e deve fazer as coisas. Só para complementar essa pergunta, Cíntia, há pouco tempo nós tomamos conhecimento de que existe um índice de problemas emocionais que levam à depressão, que ele é existente, ele é grande também, infelizmente, no meio rural. E afeta principalmente a mulher rural. Você, em cada mensagem que você leva de protagonismo, você também se preocupa com essa situação do emocional, o bem-estar daquela mulher rural. Sim, sim. Mas a gente assiste de perto. Eu já presenciei várias vezes algumas mulheres, né, com bastante problemas emocionais, né? Às vezes mulheres que não querem sair da propriedade porque é aquilo ali que sabem fazer, aí há uma separação, né? Ou às vezes porque realmente querem cultivar outras formas de trabalho ali dentro, então ficam frustradas, né? Ou não conseguem falar. Então, quando a gente está num palco de direito, porque a gente também tem um palco de direito que nem os homens, em relação à cafeicultura, o nosso momento ali, a gente aproveita todo momento para realmente apontar o dedo para aquelas mulheres que estão ali nos assistindo. Olha, você é importante aqui, você é importante ali. Na nossa associação, nós temos depoimentos de mulheres que saíram da depressão por estar ali junto com a gente, tá? Nós temos depoimentos de mulheres e maridos que levam elas na nossa associação, para a reunião da associação, porque está fazendo bem para ela. Porque ela estava ali, remédios, né, e desistindo de tudo. E são mulheres, assim, inteligentíssimas. E além de tudo, a associação proporciona esse convívio, né? Exatamente. Essa troca de experiências, né? Exatamente. Então, a gente começou a ver isso ali dentro agora mais atual, dentro da associação, coisas que eu já via há muito tempo. E realmente há uma pressão em alguns casos. Nós ainda vemos uma pressão forte. Eu já passei por situações, não sei, há uns 9, 10 anos atrás, porque já é bastante tempo que eu venho trabalhando nesse meio social, de montar grupos, né, vários grupos, e ser ameaçada. Uau. E ser ameaçada. Já aconteceu isso comigo, né, de eu senti ameaçada, né, de ter que pessoas me acompanharem até alguns setores, porque porque a produtora estava ali dentro do grupo, ficando satisfeita, trabalhando gestão, fazendo qualidade, mas aí ela começou a participar de eventos, né, começou a se desenvolver profissionalmente, que era bom para a propriedade, para ela e para os filhos, mas o marido não gostava disso. E aí isso já aconteceu comigo. Eu fiquei bem assustada, mas não desisti não. Mas agora já está tudo legal. Para você ter ideia, isso que aconteceu, hoje em dia, tem algumas pessoas que entenderam e vieram para o nosso lado. Sim. Isso que é importante. Né? Percebe-se, infelizmente, uma inversão de valores. Né? Em vez de o marido ficar satisfeito de estar se promovendo a saúde mental, né? O bem-estar da família, né? Ele se sentiu ameaçado. Eu acho aquela coisa estrutural nossa aqui do homem ser o cabeça da família, o pilar. Então, se outra pessoa, se a mulher se destaca, existe realmente
Ele acha que não é uma competição, existe uma cumplicidade, tem que ter uma cumplicidade entre um com o outro. Exatamente, é cada um. A gente tem que entender que cada setor que você trabalha, seja na cafeicultura, na rádio, cada um tem sua responsabilidade, né? E se uma mulher, ela sabe que está acontecendo no terreiro, ele vai tomar conta lá da lavoura, ele vai tomar conta de uma conta no banco, né? Vai resolver alguma coisa na cidade, ou se ele está tomando conta aqui, ela pode resolver alguma coisa na cidade. É como se fosse braços de uma empresa, né? Cada um no seu setor de conhecimento. Então, Tomás, quando a gente sobe no palco, a gente aponta o dedo para aquela mulher e fala assim, ó, vem com a gente, entendeu? Vem com a gente porque nós estamos aqui para mostrar esse apoio. E aí, a nossa ideia e o nosso trabalho é tão sério que nas nossas reuniões não tem só as associadas, não. Ali na nossa associação só pode associar mulheres do café. Sim. Mas nas reuniões são abertas para elas levarem os filhos e os maridos. Tem muitos maridos lá junto com a gente nos apoiando. Tá? Está havendo então uma mudança de pensamento, felizmente. Sim, né? felizmente, sim. E não é uma coisa que é generalizada, não. Alguns focos que isso acontecia, porque hoje, pelo menos comigo, né, e com algumas lideranças que estão junto com a gente ali, a gente não vê esse tom de ameaça mais não, forte não. O único tom de ameaça é que, tipo assim, hoje você não vai falar, mas aí a gente arruma um jeitinho, cutuca ali, cutuca aqui e a gente fala. Sim. E outra coisa que a associação tem, né, só, por exemplo, né, questão de promoção social, existem cursos que não sejam só voltados para o café dentro da associação? Sim, sim. Existe capacitação financeira, de comunicação. Nós tivemos o ano passado, na pandemia, quando a gente não podia se encontrar, a gente continuou online. Né? Aí os filhos ligavam o celular lá na roça, porque algumas mulheres não têm conhecimento. Nós temos mulheres que têm ensino superior, mas também nós temos mulheres que não sabem nem ler e nem escrever dentro da associação. São respeitadas da mesma forma. E aí nós fizemos um curso com o Sebrae de comunicação, porque precisa de mexer no Instagram, no Facebook, de enviar mensagem no WhatsApp, de criar as coisas. Então, além dessa questão toda da qualidade, da produção, nós já temos assim, esse curso de comunicação e marketing, o curso de como comercializar, curso de opções, de outras opções que elas têm dentro da propriedade, né? Não só mexer com café, mas, por exemplo, tem outros produtos dentro da propriedade, elas também podem aproveitar, né? Então, curso de empreendedorismo, né? Tudo isso é somado junto ali à nossa cartela de oferecimentos aí de qualidade. Sim, tá certo. Tá? Quanto mais, melhor, né, Thomas? É verdade. Eu senti, aparentemente, eu estava ouvindo você relacionar os cursos que são disponíveis. Esses cursos certamente são definidos a partir da realidade que você vivencia. Você percebe ali que existe uma carência em determinada área e vocês buscam esse curso, seria isso? Exatamente. Isso é primordial para nós, para o nosso grupo, tá? Às vezes a gente tem um parceiro que nos oferece um curso que eu mesmo posso ir até aquela instituição, né? Nós temos a liberdade de ir até aquela instituição e conseguir. Então a gente, não, porque senão a gente vai acumular coisas aqui, né? Isso é um ponto. E primordial, nós temos, a nossa associação já está em 13 municípios da região das Matas de Minas e Caparaó. Sim. A ideia é que a gente chegue em todos os municípios dessa região. Mas o problema, às vezes, que acontece lá em Simonésia não é o mesmo que acontece em Alto Jequitibá, né? Às vezes, a turma de Alto Jequitibá precisa de uma informação que Simonésia já tem. Então, a gente realmente faz esse filtro, né? E vai de acordo com a realidade do grupo ou de cada uma. Ou, às vezes, uma só precisa disso. Então, a gente vai procurar onde tem e fala, vai para lá que vai dar certo. Cíntia, um momento que um assunto que não podemos deixar de destacar também, a Cíntia mobilizando a juventude em Reduto com a gincana que está em andamento. Como é que está sendo essa experiência com os jovens, Cíntia? São jovens de idade, são jovens, né? Mais velhos. Então, essa ideia da jovens gincana... de espírito, né? Os jovens de espírito. Essa ideia da gincana, ela foi de um amigo nosso lá, do Léo, né? Um abraço aí pro Léo, do famoso Bar do Buraco lá em Reduto. Sim. Ela veio com a ideia, né, do Léo. Ele viu lá no Facebook uma foto antiga e falou assim, gente, vamos voltar com essa gincana?
E aí essa gincana aconteceu em 98 na cidade de Reduto. E assim, a gente mobilizou demais da conta, né? E foi muito bacana. Até hoje a gente tem muitas lembranças em relação a essa gincana. E aí, com menos de 30 dias, nós arrumamos uma bagunça lá em Reduto agora, né? Eu falo uma bagunça organizada, né? Sim, uma bagunça saudável, uma bagunça saudável. E aí a gente nós estamos com quase 700 pessoas, né? Entre jovens de espírito e jovens de idade. 700 participantes. Exatamente, inscritos, né? Para poder participar dessa gincana que teve abertura agora dia 17. E aí essa gincana é uma gincana muito ligada para o lado social, para o lado de cooperar, né, de ensinar as pessoas a cooperarem um com o outro e também da gente realmente se encontrar novamente pós-pandemia, né? Sim. A cidade é muito pequena, todo mundo conhecia todo mundo, né? Eu, por exemplo, fiquei muito tempo fora da cidade, a pandemia fez com que eu voltasse ali para as raízes, né? Ficasse mais um pouco perto dos amigos. E a gente viu que a gente precisava de um atrativo, né? É muita violência, muita droga. Nós perdemos jovens da nossa cidade, nós perdemos uns 3, 4 jovens, acidente, droga, essas coisas agora no início do ano. Isso nos chocou demais, né? Porque são filhos ali. Nos chocou demais. Então a gincana ela veio com essa ideia de realmente unir e dar o sentido de solidariedade e cooperação. Então nós vamos ter 4 finais de semana, né, com esporte, cultura, lazer. Estamos convidando a família, né, para estar presente, com provas que colocam o ânimo aí, a flor da pele, a competitividade ela é forte, né? E a gente está tendo assim provas que realmente são importantes, como doação de sangue. Sim. Né? Estamos movimentando jovens a levar doadores de sangue lá no Núcleo Manhuaçu, no Hemominas, né? No Núcleo Manhuaçu. Com doação de alimentos, doação de agasalhos, né? Com doação de tempo também, né? Para poder ouvir, dar esse momento solidário, né? Com outras pessoas. E assim, uma coisa que é importante que a gente destaca nessa gincana é que em 98 os problemas sociais eram diferentes e a gente não tinha tanto problema social na nossa cidade. Então tudo que a gente arrecadou em 98 teve partes que foram até para o Nordeste. Né? Então foram para outros locais. Hoje não, hoje a gente tem esses problemas sociais dentro daquela pequena cidade. Sim. Então muita coisa que está acontecendo ali vai ficar na cidade, mas tem outras instituições na região que também vão receber, né, esse benefício. Mas assim, já está sendo um sucesso. Foi o primeiro final de semana. A competitividade está muito acirrada. As duas equipes, né? Mandar um abraço aí para a equipe Irados, né? E a Equinovatos estão assim ali competindo mesmo, né? Entrando no ritmo da cooperação e está sendo bem gostoso. É legal da gincana que no final quem ganha é a solidariedade, né? É verdade. Estamos vindo, né, José Horta, de um período de pandemia, né? Sim. Que houve aquele isolamento forçado. Tem que ficar recluso, aquela coisa toda, e agora as pessoas querem se encontrar, né? E a juventude carece disso, né? A convivência social é muito importante para todos, né? Mas especialmente para a juventude. Sim. Ô, Cíntia, falando em pandemia, podemos associar, de certo modo, que a pandemia influenciou a agenda da Cíntia? Nós tínhamos ali, recentemente, a Cíntia com uma agenda que percorria ali vários estados brasileiros, né? E hoje uma agenda sua mais concentrada, felizmente, né? Para a nossa região, Manhuaçu, Reduto, região do Caparaó e Matas de Minas. De certo modo, eu digo no aspecto, não sei se poderia usar essa palavra, mas positivamente, houve algum tipo de impacto ou de certo modo, a pandemia, ela influenciou essa mudança da sua agenda nesse sentido? A questão de Cíntia atendendo vários estados brasileiros e Cíntia com uma agenda ela hoje regional. É mais regional. Então, o que acontece? Eu trabalho para uma empresa, né, que chama CLAC. A gente atende, a CLAC é sediada em El Salvador, na América Central. E hoje nós somos em 3 gestoras no Brasil, né? Uma está no Espírito Santo, outra no sul de Minas e eu aqui na região das Matas de Minas. Só que o meu trabalho, antes da pandemia, era realmente, eu ficava focado no Brasil inteiro, Nordeste e tal, né? E assim vai, com café, frutas, castanha, mel, todo mundo. E aí a pandemia fez com que a gente ficasse em casa, parado, atendendo online. Então todo mundo teve que se virar no online aí, né?
Aí nós tivemos... Aí o que aconteceu? Eu ainda continuo atendendo o Brasil inteiro, continuo com as minhas cooperativas, né? A minha turma aí das frutas, continuo atendendo o Brasil inteiro. Esse trabalho prossegue, então. O trabalho prossegue, continuo viajando e tal. Mas a pandemia fez com que eu começasse a comunicar mais na região, porque eu não tinha muito tempo de ficar ali na região. E eu comecei a conhecer mais alguns trabalhos regionais, né, tanto nessa área que eu trabalho, quanto em outras áreas também. E aí, para mim, né, eu não sei também se é certo falar isso, porque trouxe muita tristeza a pandemia, né? Eu mesmo perdi minha mãe na pandemia, mas assim, foi positivo em relação a voltar para as raízes e começar a conversar e ver vários problemas que estavam acontecendo ali na região. E aí, com esse conhecimento do coletivo, do associativismo, do cooperativismo, eu pude participar de muitas coisas que estavam paradas, né? Então, foi bacana. A gente pôde entrar em alguns processos, não delicados, mas algumas coisas que estavam paradas em relação até mesmo ao poder público, né? Não, vem cá, isso aqui eu acho que precisa de melhorar dentro da nossa cidade, vamos conversar, né? Vamos ver se isso pode acontecer, não só na minha cidade, mas em outras cidades também, a participar de câmaras técnicas, né? Onde também a gente pôde contribuir. Então, o que eu fazia às vezes no nacional, eu comecei a trabalhar no regional. A gente começa do regional e vai para o nacional. Sim, eu voltei, né? O que eu participava, né, do nacional, eu comecei a voltar para o regional e comecei a aplicar ali dentro. Então, a gente conseguia organizar comerciantes, né, naquele momento de sufoco. A gente conseguiu organizar pessoas que às vezes precisavam de alguma coisa dentro do âmbito ali do poder público mesmo, né, das prefeituras, ou da igreja, ou de alguma associação e tal. A gente conseguia mobilizar e fazer. Todos tiveram respostas? Não, mas a gente conseguiu mostrar que a gente organizadamente, né, e um apoiando o outro, né, as coisas fluem, as coisas acontecem. Sim. Porque a gente não pode... vou falar uma coisa assim, muito importante que eu falo com as minhas meninas, né, eu chamo elas de minhas meninas. A gente não pode ter medo da política. Política são relações, né? Política são relações de pessoas. Então, a gente está ali, às vezes, o nosso líder não tem o conhecimento que a gente tem. Então, a gente está ali para trocar essa ideia. Vamos sentar aqui. Olha, a gente precisa de resolver isso. Ah, mas não tem como. O que eu posso te ajudar? Eu tenho esse conhecimento. Eu vou te ajudar. Né? Você foi eleito como líder, mas eu sou alguém que está aqui na minha cidade querendo também te apoiar. Então, o que eu posso te ajudar? Eu acho que é isso que a gente fala com as meninas, né? A política são relações. Então, quando a pandemia veio, que eu fiquei focada ali, eu comecei a ser convidada para participar dessas relações. E aí eu já fui para um outro lado político, que é o que eu aprendi, que é realmente o que eu posso te ajudar. Como é que nós vamos fazer isso aí junto? Né? Então, isso fortaleceu muita gente. Eu vi que deu um resultado bacana e eu acabei aprendendo também com muita gente, muita coisa que estava acontecendo ali e eu não conseguia perceber, né? Cíntia, nesse contexto da política que você mencionou aí, você incentiva a participação feminina no campo da política também. Esse ano é um ano de eleições e você orienta, não naquele aspecto do radicalismo feminino, tem que votar somente mulher, mas de que sejam eleitas pessoas que reconheçam, que valorizem o papel, né, que é justo, que é merecido da mulher na sociedade. Exatamente. O nosso incentivo é o seguinte: eu costumo falar uma coisa assim que às vezes machuca, né, algumas pessoas, mas eu não deixo de falar. Primeira coisa importante para essa política desse ano, no meu ver e no ver de muita gente que comunga da mesma ideia que eu e me dá coragem para falar isso, é que tem muita gente aí precisando de aposentar. Tem muita gente aí que está precisando de descansar, né? Já está aí há muito tempo, já não está conseguindo pensar mais, muita coisa. Então vamos dar um tempo para esse povo, vamos deixar eles descansar, vamos dar uma renovada, né?
em toda essa cadeira aí e tal. Esse é o primeiro ponto para mim da política de 2022, né? Sim. O primeiro ponto da política aí de 2022 é realmente a gente pensar e falar assim, coitado, deixa ele com a família, curtir a família, fica lá em casa, né? Contribui, né, como cidadão, mas não vamos dar oportunidade mais não, porque já deu o que tinha que dar, né? Não tem como mostrar mais nada, não. O segundo ponto é que nós somos a maioria. As mulheres têm que entender, mulher não pode ter medo de votar em mulher. Sim. Eu não estou falando, é igual a questão do café. O café não é bom, não é porque ele é produzido por mulher, não. É porque ele tem trabalho, ele tem responsabilidade. É o primeiro ponto. A mulher no café tem que entender. Nossa, meu café é bom porque eu que produzi. Não, é porque você tem trabalho e responsabilidade, técnicas, que nem os homens da mesma forma, né? Você tá a família, tá todo mundo junto ali. Então, eu não estou falando assim, tem a mulher aqui que está candidatando, vota nela. Não, você tem que saber também quem é essa mulher. As propostas dela. As propostas, personalidade, perfil, né? Como é que ela convive na sociedade. Você tem que ter esse trabalho. Qual né? é o nível de trabalho e responsabilidade. Exatamente. Então, a mesma coisa para os homens, né? Eu falo da mesma forma. Vamos eleger homens que realmente acreditam no trabalho de ambos os gêneros, né? Que realmente acredita no trabalho da cafeicultura da região, né? Então, vamos eleger esses homens. É importante. Mas, mulheres, somos a maioria. Queremos também mais mulheres na política. Vamos eleger as mulheres. Se nós, mulheres, nos abraçássemos mais, nós teríamos mais mulheres líderes do que homens, né? Porque nós somos a maioria de eleitoras. Sim, então, isso é pela lógica. Mas isso já vem com uma cultura antiga. Quem sabe no futuro isso aconteça. É porque aconteceu... Na própria legislação eleitoral, os partidos têm um quórum de candidatas, né, mulheres. Isso. Entendeu? Pois chegou esse ponto de tão distante que estava a participação feminina na política. Importantíssimo esse ponto aí. Eu ainda falo uma coisa. Pelo amor de Deus, não venha me falar que você tá... fui convidada, Cíntia, mas é só porque falta um númerozinho ali. Nem converse um negócio desse comigo. Tá? Porque eu Cíntia, acho que mulher não é outdoor de marketing, não. Marketing social, não, que bonitinho, que não sei o que. Não, nós trabalhamos, entendeu? Nós existimos e trabalhamos muito. Então, a mulher que vai para um partido para tapar buraco, sai fora disso, porque não tem responsabilidade. Já parte do convite que não se valorizar essa mulher. Exatamente. Então, é isso que eu estou falando. Nós somos um movimento de mulheres que empoderam outras mulheres, que dá visibilidade a outras mulheres. Mas nós damos visibilidade a mulheres que realmente vai trazer um resultado, não só para outras mulheres, mas para uma sociedade em geral. Sim. Então, o nosso discurso político, primeiro, vamos aposentar esse povo que está aí há muito tempo. Segundo, o que tem votar em homem? Não tem problema não, desde que ele tenha conhecimento da causa, né, que realmente vai trazer essa diferença para a nossa região, né, que vai trazer benefício para a nossa região e vai ouvir o que realmente está acontecendo. E terceiro, e é o nosso melhor papel, é realmente dar visibilidade para essa mulher no âmbito político e encorajar ela, sim, a estar à frente da política como líder. Nós vamos, sim, encorajar essas mulheres. E tem homens que vêm junto com a gente. Tem homens que vêm junto com a gente e fazem o mesmo papel. Né? Então, isso para a gente é muito importante. A política é muito importante. A gente não pode ter medo de política. Né? Esse discurso de que política, futebol e religião não se discute, isso é coisa, sei lá, quem que inventou isso. Se discute, sim, de uma forma, né, com responsabilidade, com educação, né, respeitando o próximo. A gente discute, sim. É importante discutir. Sim. E falar da questão da mulher... Você foi considerada uma das 100 mulheres mais poderosas do agronegócio brasileiro, como nós dissemos no início aqui. Como foi para você estar inclusa nessa lista? Então, eu assim, fiquei bem assustada, né? Não imaginava que nos bastidores, poder, né? E que nos bastidores eles estavam levantando, né, essas mulheres. Foi justamente na comemoração aí, né, da mulher no campo, né? No ano passado, ano retrasado, né? Em 2020. E assim, eu fiquei muito feliz. Mas eu sou só uma representante, né? Isso quem fez, né, foram as organizações que me deram oportunidade de voz e trabalho. Né? Então, isso não foi um mérito meu, fiquei muito feliz mesmo. É um trabalho que eu gosto de executar, que eu gosto de fazer. Tanto do lado voluntário quanto do lado profissional, aquele lado remunerado.
é maravilhoso, porque até nesse lado remunerado eu trabalho com pessoas, então eu trabalho com o que eu gosto mesmo, né? Então, receber essa premiação, né, e dividir com a turma essa premiação foi muito importante, porque tudo partiu de onde eu estava e onde eu cheguei junto com a minha turma, né, junto com as minhas meninas, porque eu fui presidente de uma organização muito importante no Brasil, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Não só para o Brasil, mas também para o mundo. Nós estamos em mais de 24 países já espalhados, tanto consumidores, né, quanto produtores. Então, foi exatamente aí que foi a maior visibilidade, né, do trabalho com pessoas. E eu aprendi muito, né? Eu aprendi tanto o que não fazer e o que fazer, né? Muitas líderes, né, foram, a gente fala, né, que foram as nossas madrinhas e líderes, padrinhos também, né, que ensinavam a postura, porque às vezes a gente chegava em algum local e para nos ouvir, a gente achava que tinha que gritar. E, na verdade, não é assim, né? Na verdade, são de outras formas. Então, a Forbes, para mim, ela veio como um resultado de que eu só estive ali porque eu estive com pessoas bacanas, que me ensinaram muito, e também por estar à frente de mulheres, né, que realmente dão um resultado, um diferencial na cafeicultura muito grande. Então, a Forbes, ela foi um resultado coletivo. Só colocaram o meu nome ali, né, mas ela foi, eu acho que... Não partiu de você, partiu de um grupo, né? Dentro da lista da Forbes ali, eram poucas que eram representantes coletivas, né? E aí eu atribuo isso ao trabalho coletivo. Né? Eu estava ali representando um grupo de pessoas, então foi uma felicidade muito grande, né? Isso é muito importante. Forbes é Forbes, né? Forbes o Thomas espera estar um dia entre os mais ricos, né, Thomas? Né? Só falta ganhar o dinheiro. Bom, Gisela, eu particularmente, eu tive uma experiência, assim, o meu primeiro contato com a Cíntia foi ali em 2017, 2018. Eu acredito que você havia acabado de assumir a presidência da IWCA, Aliança Internacional pelas Mulheres no Café, e na época eu tive essa informação pelo então presidente da Associação de Cafés Especiais de Manhuaçu, SCANG, na época o Alexandre Leitão. Até mando um abraço para ele aqui. Alô, Alexandre. Pois bem, e o Alexandre, ele sugeriu, olha, Tomás, por que você não faz uma entrevista com a presidente da Aliança Internacional pelas Mulheres do Café do Brasil, tal, porque teremos o dia de campo, ele estará presente. Aí eu falei, olha, que coisa boa. Foi até o encontro das mulheres em Vila de Fátima, né? Mas aí eu fiquei assim curioso com aquilo, em razão da expressividade, né, do cargo ali, presidente da Aliança Internacional. Então eu perguntei ao Alexandre, mas como é que aconteceu dessa presidente vir até Manhuaçu e tal? Não, Tomás, ela é da região, né? Ela é de Reduto. Então foi uma surpresa grande, foi uma surpresa muito boa, né? Tivemos aquele primeiro contato, uma entrevista, e de lá para cá, assim, tive a oportunidade de acompanhar um pouco desse trabalho seu, e esse trabalho grande que você realiza, e atualmente você é presidente da AMUC, a Associação das Mulheres do Café, na região das Matas de Minas e região do Caparaó. Me parece que você também fundou essa entidade ou participou da fundação, não é isso? Sim. Como é que está sendo esse trabalho? Qual que é o propósito dessa entidade? Tá. Então, a AMUC, ela nasceu de um pensamento comum, né? Eram 5 produtoras, né, de café, e aí a gente pensou assim, nossa, a gente podia se organizar, a gente se encontra tanto, mas podíamos se organizar, né, direitinho lá, dentro de todas as regras brasileiras, lá da legislação e tal. E aí a gente foi conhecendo outras pessoas. Existe um evento em Belo Horizonte que chama Semana Internacional do Café, que é a SIC. Sim. Né? E eu participo desse evento desde quando era em São Paulo, que era chamado Espaço Café Brasil. Aí ele veio para Minas e agora nunca mais saiu, graças a Deus, né? Vai ficar por aqui. O nosso maior evento de café no Brasil é a SIC, né? E aí, nesse evento, a gente começou a conhecer outras mulheres da região que a gente não tinha muito acesso. Olha pra você ver, lá em Belo Horizonte, nós começamos a conhecer outras mulheres da região. E aí a gente começamos a nos encontrar informalmente,
né, para discutir capacitações sobre qualidade de café. Aí veio aquela onda de qualidade, né, e tal, que o café tem várias ondas. Aí veio aquela onda de qualidade, conhecimento, né, de inserir toda a tecnologia de conhecimento dentro da cafeicultura. E falou assim, não, mas nós vamos ter que montar uma associação. E algumas pessoas falam assim, mas já existe associação de mulheres aqui na região, para que montar mais uma? A gente recebeu esses feedbacks, né? E aí a gente começou a ir atrás dessas associações, mas aí ninguém soltava nada pra gente, né? E aí, assim, não, vamos ter que montar mesmo a nossa associação. E aí a associação começou com Reduto, Martins Soares, Mutum, Manhumirim e Alto Jequitibá e Caparaó. Começou com essas cidades, né? E aí a gente começou a crescer. E aí, o intuito todo de montar essa associação, primeiro, dar visibilidade, né? Como qualquer outra associação, seja ela de mulheres, de homens, mista, é dar visibilidade. Segundo, economicamente viável, porque se a gente está trabalhando com pequenas produtoras, a maioria são pequenos produtores. Então, economicamente viável, né, de se fazer uma compra junto, de estar ali junto para poder divulgar um produto, de participar de feiras juntas, né? Terceiro, comercializar também esses cafés de uma maneira, né, onde se comunica melhor. Então, quando você junta com um grupo, você comunica muito melhor quando você está sozinho. Isso é nítido, né? As relações coletivas estão crescendo demais, que as pessoas estão vendo que não dá mais para ficar sozinho. Então, a AMUC, ela nasceu justamente para isso. Além disso, ter voz nas relações públicas em relação à cafeicultura. E a gente está conseguindo fazer isso também. Então, a gente teve essa ideia da associação de ser um pouquinho diferente, não só focar na produção, mas de focar em todas as relações, né, que abrange o café, o negócio café. E focar também na família. A nossa associação, ela é focada na família. Da mesma forma que nós desenvolvemos as mulheres, a gente quer desenvolver o filho, quer desenvolver o marido também, né? Sim. Quer essa participação. Então, a AMUC, a ideia da AMUC foi exatamente essa, né? De fazer esse papel coletivo, né? Mas de passar por esses âmbitos, né? De dar visibilidade, de comunicar, de participar das relações políticas, né? da região, das relações públicas em relação ao café, né? De mostrar também o nosso turismo, porque muitas mulheres se empolgaram muito no café e o turismo, e aí de mostrar também o turismo da região, né? De mostrar que o café bebe de porteira fechada, né? Que tem uma responsabilidade. Antigamente a gente tinha um comprador que provava a sua xícara e comprava o seu café. Hoje ele prova a sua xícara, compra o seu café, mas quer saber o que você está fazendo dentro da propriedade. Então, a AMUC, ela é uma associação que dá realmente visibilidade, mas num café de porteira fechada. Em todos os pilares que abrange ali dentro, né? É importante para nós. Cíntia, aproveitando essa entrevista, teremos aí agora, no próximo final de semana, movimentação com as gincanas de Reduto. Quer deixar o convite? Assim, eu quero convidar toda a região das Matas de Minas e Caparaó para estar com a gente no sábado, a partir das 18 horas, né, lá no campo da Faculdade Reduto, da FADLeste, para poder brincar com a gente essa gincana, competir, leve agasalho, leve alimento, né, para as equipes. E no domingo a gente começa às 8 horas da manhã e vai até às 22 horas com muita competição, esporte, brincadeira, né, muita coisa legal, muita comunicação, tem barraca, tem muita brincadeira para criança, então pode ficar à vontade. Reduto é bem pequenininho, chegou no trevo ali, você quase avista lá o campo da faculdade, né? Então pode ficar à vontade de ir para lá e brincar com a gente, tá? É um convite aí para toda a família da região. Tranquilo, Cíntia. Muito obrigado. Você que acompanha o Jornal de Cara, podcast nosso, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, seu dislike, opiniões são sempre bem-vindas. Um abraço e até o próximo programa.